Olá, olha nós aqui outra vez. Boa noite, bom dia, boa tarde, queridos irmãos do Centro Espírita Irmã Sheila e também nosso boa noite, nosso bom dia, boa tarde aos demais irmãos deste mundão de Deus. O Centro Espírita Irmã Sheila está localizado à Rua Francisco Preto, 213, na Vila Morse. E vem realizando essas palestras virtuais do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Uma oportunidade maravilhosa para o nosso aprendizado e nossas reflexões. E graças à tecnologia, nós podemos fazer isso a qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer lugar, inclusive naquele momento de relax, ou até mesmo à noite, quando estamos nos preparando para dormir, para o descanso noturno. E a nossa conversa de hoje, como já foi anunciado, é sobre modalidades de vida nos mundos. E para tal, nós vamos nos basear no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós estamos dando continuidade ao que aqui já foi exposto sobre este capítulo nas duas últimas quartas-feiras. Mas antes de começar a nossa prosa, convidamos a todos para juntos elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, pedindo a Ele a sua permissão e a sua bênção para a realização desta tarefa. Pedimos também que, enquanto estivermos aqui reunidos nesta mesma sintonia, que Jesus visite nossos lares, através dos seus mensageiros de amor, nossos queridos mentores, trazendo-nos energias boas, salutares, de harmonia, de concórdia e de muita paz. Mas nós, sobretudo, pedimos que nos seja concedido discernimento para o entendimento sobre esta mensagem trazida por Jesus para este assunto. A mensagem de Jesus está registrada no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 3. E nós vamos ler aqui para nossas recordações, para a gente se lembrar do que é que Jesus nos falou, né? Jesus disse: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Com estas palavras de Jesus, fica claro para nós que existem outros mundos habitados, além da Terra, não é mesmo? Sobre esses outros mundos habitados, os espíritos superiores, através da doutrina dos espíritos, nos trouxeram esclarecimentos, até mesmo uma classificação destes mundos. E para que pudéssemos entender melhor, nos dizem: a classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que a absoluta em relação aos que se acham abaixo ou acima dele, na escala progressiva. E o professor José Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, nos esclarece
que a medida cósmica é a evolução. Embaixo e em cima são expressões graduais e não locais. Então, nós vamos ter mundos habitados por espíritos mais evoluídos e mundos habitados por espíritos menos evoluídos. Na Revista Espírita de número 1, de março de 1958, Kardec nos apresenta um artigo falando sobre a pluralidade dos mundos. E apresenta também as diferentes categorias desses mundos habitados. Apresenta a modalidade de vida de cada um em acordo com a evolução espiritual de seus habitantes, conforme a ordem e a classe de cada espírito. Isso também está bem especificado na questão 100 do Livro dos Espíritos. Mas nós já sabemos e sempre falamos que Deus é um Pai de amor, é um Pai de bondade, de misericórdia. E por isso não criaria as suas criaturas para a dor e o sofrimento para todo sempre. Não é mesmo? Por conta disso, a evolução é uma lei natural, nos dizem os Espíritos. Ou seja, é uma lei divina. Tudo e todos tendem a evoluir na Terra e em todos os mundos. A Terra, por exemplo, já evoluiu e está evoluindo. Já foi um mundo chamado primitivo, quando seus habitantes ainda viviam em estado selvagem, quando os instintos prevaleciam aos sentimentos, quando a brutalidade imperava. E o interesse maior era apenas a luta pela sobrevivência. Tempos bem difíceis. Naquela época, não havia indústrias e nem produtos industrializados. Vocês conseguem imaginar como era viver naqueles tempos? Uma época onde não havia luz elétrica e todos os benefícios que ela nos proporciona. Como nos sentimos quando, por alguma razão, ficamos algumas horas sem energia elétrica? Ficamos desesperados. Nos sentimos de mãos e pés atados. E olha, não faz muito tempo, eu me lembro ainda da minha infância, quando na minha época também nós não tínhamos máquina de lavar roupa, não havia micro-ondas, nem celular, nem sequer televisão nós tínhamos. E isso não faz tanto tempo. Tempos bem difíceis, né? Mas graças a Deus, o mundo evoluiu e nós também. E em alguns anos nós avançamos o que a humanidade levou séculos para avançar. Mas voltemos à explicação dada por José Herculano Pires sobre o embaixo e em cima, que nós citamos anteriormente. Ele nos diz que são gradação da evolução e não a localização do espaço. Diante disso, nós perguntamos: será que atualmente na Terra nós ainda não temos habitantes que vivem em seu estado primitivo? Com costumes bárbaros e sentimentos brutalizados? Às vezes nos deparamos com criaturas assim, não é mesmo? Ou então, às vezes, ouvimos essas barbáries cometidas por um ou outro ser através das mídias. E nos questionamos: como pode, em pleno século XXI? O Evangelho nos explica. São restos do estado primitivo da Terra.
também na Revista Espírita de 1958, sob o título Palestras Familiares de Além-Túmulo, Kardec publicou numerosas conversações com habitantes de outros planetas, e ele cita Mozart e Palissy, emigrados da Terra para mundos melhores, graças aos seus esforços e suas conquistas, das virtudes realizadas aqui na Terra, né? Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, também nos traz relatos importantíssimos sobre a modalidade de vida nesses outros mundos. E ela cita Marte e Saturno. Isto está nos livros Cartas de uma Morta. E olha, muito interessante esse livro, e foi escrito em 1935. E nos traz importantes revelações sobre as modalidades desses outros mundos. Segundo esses relatos e o próprio texto do Evangelho, nestes mundos que já atingiram um grau superior de evolução, as condições de vida moral e material são bem diferentes das nossas por aqui. Tudo mais embelezado, aperfeiçoado e, sobretudo, purificado. Nesses mundos não há mais dor, nem sofrimento. Logo também não tem doenças. E outro detalhe, na questão 176 do Livro dos Espíritos, que fala também da pluralidade dos mundos habitados, nos diz que entre estes mundos todos são solidários. O que não se faz em um mundo pode se fazer no outro. Então, os espíritos mudam de globos de acordo com as necessidades ou a conveniência no seu processo evolutivo. Nestes mundos felizes, onde todos nós chegaremos um dia, dependendo do esforço que cada um realizar, nestes mundos, os corpos são mais sutis. E por conta disso, nos dizem os espíritos, a locomoção é muito mais fácil. Dizem eles, é possível deslizar pela superfície ou pelo ar, apenas pela manifestação da vontade ou do pensamento. Fora, nos dizem, da beleza de tudo e todos. Os seres são iluminados, brilhantes, onde a inteligência e a vida se mostram esplendorosas. Vale a pena nos esforçarmos para chegarmos lá o mais rápido possível, não é? Este é o convite. Nos contam ainda os espíritos que o período de infância nesses mundos é bem curto, dura apenas alguns meses. Então, quase nulo, né? E o tempo de vida muito mais longo que da Terra, chegando até a 5 séculos mais ou menos. Na Revista Espírita nós temos relatos de espíritos nos contando que Júpiter seria o mundo, um destes mundos, o mais evoluído de todos. Maria João de Deus também nos conta no livro Cartas de uma Morta sobre a organização social de Saturno. Ela nos diz que ali não existe ambição de um querer ser melhor que o outro. Não existe dominação de um sobre o outro. Não existem senhores privilegiados pelo nascimento. O que realmente importa e cada um busca alcançar é a superioridade moral e a superioridade intelectual. E vejam que interessante. Há autoridades lá? Sim. E ela é sempre respeitada. A autoridade é sempre respeitada porque decorre do mérito de cada um. Não existe apadrinhamento,
Não existe QI, como nós conhecemos por aqui. E esta autoridade é sempre exercida com justiça, nos dizem os espíritos. Nestas sociedades, o homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, buscando trabalhar em favor do bem comum, aperfeiçoando-se. O objetivo é tornar-se espírito puro. Mas vamos combinar, isso nós já podemos começar por aqui, não é mesmo? Quanto mais esforço fizermos para dominarmos as nossas más tendências, quanto mais esforço fizermos para auxiliar o nosso próximo, mais rápido habitaremos estes mundos maravilhosos, onde, diferentemente daqui, em que só valorizamos a saúde depois que a perdemos, diferentemente daqui, onde há disputa de poder, onde ainda se quer levar vantagem em tudo. Nesses mundos felizes, um sentimento de amor e fraternidade une todos os homens. Ali, os mais fortes ajudam os mais fracos. Podemos até pensar, que privilégio habitar um mundo destes, não é? Mas não é privilégio, não. É esforço de cada um. E Deus nos ama a todos da mesma forma. Habitar o mundo dos felizes, portanto, é conquista do esforço realizado através do trabalho e do amor. Mas será que vai demorar muito para a Terra e a humanidade toda chegar a este patamar? Olha, pelo que tudo indica, sim. Ainda vai demorar muito tempo. Em 1862, Santo Agostinho, em mensagem intitulada Mundos Regeneradores, já nos dizia que existem outros mundos como o nosso, designados por Deus como um mundo de provas e expiações, que de encarnações em encarnações, estes mundos vão se redimindo das infrações cometidas contra as leis de Deus e vão se melhorando. Neste processo evolutivo, nestes mundos de provas e expiações, o próprio mundo evolui e também passa então a uma nova categoria, que no dizer de Santo Agostinho, torna-se um mundo de transição. As pessoas evoluem e o mundo também evolui. Estes mundos, eles servem de transição entre o mundo de expiação e o mundo dos felizes. São os chamados mundos regeneradores. Fica fácil nós entendermos. É onde as criaturas se regeneram, se modificam, se melhoram. Cansadas de sofrer, se arrependem, buscam a paz, a concórdia e vão se purificando. É esse o processo pelo qual a Terra está passando. É um processo bem demorado e leva milênios. Jesus veio nos trazer as leis de amor para nos proporcionar todas essas mudanças. Mas nós ainda somos um tanto teimosos e a humanidade ainda está com uma certa dificuldade para colocá-las em prática. É por isso que nos são oferecidas várias oportunidades para o aprendizado dessas leis
E muitas vezes essas oportunidades, elas vêm em forma de dor, de sofrimento, de doença. Nos dizem os espíritos: no vosso mundo tendes necessidades do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Então, como esse mundo é um mundo de transição e os seus habitantes ainda são de carne e osso e estão sujeitos às necessidades materiais, no mundo de regeneração ainda não existe felicidade plena. Seus habitantes ainda têm provas a sofrer, mas já não estão mais no processo de expiação destas provas. Já sabemos que o espírito não retrograda em seu estágio evolutivo, mas ele pode estagnar. Se ele permaneceu no erro, vai precisar continuar seu aprendizado no mundo compatível com as suas necessidades evolutivas, como nós já vimos lá anteriormente. E vai então precisar expiar suas faltas. E onde se expiam faltas? Em um mundo de expiações. Vai precisar começar tudo de novo. Por isso, nós precisamos estar atentos, vigiar nossas ações, nossas atitudes, para avançarmos no processo evolutivo e não estagnarmos nele. Para fecharmos o estudo deste capítulo, temos no item 19, uma mensagem também de Santo Agostinho, intitulada Progressão dos Mundos. Nessa mensagem, Santo Agostinho vem enfatizar as questões que já foram tratadas anteriormente por outros espíritos, trazidas por Kardec, tanto na Revista Espírita como no Livro dos Espíritos e no próprio Evangelho. Ele começa dizendo exatamente que o progresso é uma das leis da natureza, que pela bondade divina todos os seres animados e inanimados progridem. Assim temos que enquanto os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente também. Então há um paralelo, diz Santo Agostinho, entre o progresso do mundo propriamente dito, o progresso do homem, o progresso dos animais, seus auxiliares, o progresso dos vegetais e também o progresso das formas de habitação. Nada fica estacionário na natureza. Quando eu vejo acontecer alguma catástrofe na natureza, mesmo me solidarizando com a dor que ela provoca, eu penso, é Deus agindo nas transformações do nosso mundo. Quanta coisa nós sabemos que existiram no nosso mundo apenas pelas escavações arqueológicas. Essas coisas acabaram, não existem mais. Os tsunamis são ajustes da própria natureza. Aquela rocha que despencou lá no Capitólio. Em Roma, o Vesúvio não acabou com o império todo? Nós choramos e chamamos tudo isso de desgraças. Mas nos diz o Evangelho no seu capítulo 13, no item Os Infortúnios Ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Então vamos assim acalmar nossos corações, vigiar as nossas ações e atitudes, para não sermos nós os provocadores de escândalo, ou seja, os causadores das desgraças. Tenhamos confiança e a certeza. A Terra já esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje. Estamos avançando. O processo é lento e gradual. Mas a Terra vai passar de mundo de expiação para um mundo regenerador. Então, a humanidade encontrará a felicidade. E conforme diz Carmen Sinira, glorioso exército de luz espera a oportunidade já tão perto
de reencarnar em nossa humilde esfera para pô-la afinal em rumo certo. Aproxima-se Augusto, nova era, em que o globo será, enfim, liberto das paixões que transformam a alma em fera, como um leão faminto no deserto. Nas artes, na política, na ciência, em tudo ver-se-á uma consciência, a refletir o amor que Deus encerra. Glória ao Pai, o Criador dos mundos, glória, que em breve vai se ler na humana história o triunfo de Cristo sobre a terra. Poesia de Carmen Semira, titulado Nova Era, que se encontra no livro de Jorge Risini, Antologia do Mais Além. Se nós pedimos licença a Deus para encerrarmos a nossa tarefa da noite de hoje. Com gratidão, paz a todos.